do Senhor, amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero tratar desse assunto maravilhoso que é o reino de Deus. Nesta ocasião quero propor essa temática, que é dúvida no coração de muitos. Qual a diferença entre reino no céu e reino do céu? Vamos começar com esse texto de Mateus capítulo 4, verso 17. A palavra do Senhor diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa expressão que nós vamos ver aí, reino dos céus. Muita gente pensa imediatamente em reino no céu. Mas vamos ver isso direitinho. Também é importante esclarecer, muito importante, por que somente o evangelista Mateus usa a expressão reino dos céus, enquanto os outros evangelhos usam, reino de Deus. Tem diferença reino dos céus, reino de Deus? Não, é a mesma coisa. A diferença é outra, a explicação é simples. Cada evangelho tinha um público-alvo preferencial. O evangelho de Mateus é o mais judaico, voltado ao povo de Israel. Por isso, sabendo que os de Israel não tomam o nome de Deus em vão, baseado lá em Êxodo, capítulo 20, verso 7, Mateus usa o complemento dos céus, reino dos céus. E os outros evangelistas, que tinham foco nos gentios, preferiram então usar reino de Deus. A diferença é essa. Mateus focou seu evangelho para os judeus, para aqueles que tinham temor de falar o nome de Deus. Por isso preferiu esse sinônimo, evangelho do reino dos céus. E os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, preferiram colocar reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa. Mas nós estamos analisando a diferença entre reino no céu e reino do céu. Muitos não veem diferença, não é? Na verdade, é uma questão gramatical que mostra a perspectiva desse reino. A nossa construção gramatical, do português é uma língua neolatina, e o latim também tem derivação do grego. Por isso, o grego, na sua análise sintática das palavras, é semelhante em alguns aspectos ao português, ao nosso português atual. No grego, analisando sintaticamente a expressão no céu, segue a seguinte regra. No é a preposição em mais o artigo o, artigo definido o, da no. Se fosse no plural, em os, nos, dando ideia de lugar. Logo, é locativo. Em mais o, no. Para não dizer assim, o reino em o céu, se diz reino no céu. Sempre que for no, na, nos, nas, significa lugar. Logo, a regra do grego é locativo. Analisando então a expressão do céu, agora tem a preposição de, mais o artigo definido o. De o céu, o reino que vem de o céu. No nosso português faz uma contração e vira do. Do, da, dos, das. No plural. Mas é a mesma explicação, não é? Da ideia de onde vem tal coisa. Qual é a sua origem? Logo, é genitivo. Genitivo é origem, de onde ele vem. Vamos aplicar essa regra de análise sintática em expressões do dia a dia. Você vai perceber a diferença quando é lugar e quando é origem. Não é? No exemplo ilustrativo aí à frente. Eu digo, o meu relógio é da Suíça, demonstrando de onde ele vem, qual a sua origem. O meu relógio veio da Suíça. Genitivo, origem. Ou eu digo, o meu relógio está no Brasil, definindo onde ele está, em qual local se encontra,
logo é locativo. Pode ser da Suíça, pode ser dos Estados Unidos, pode ser do reino dos céus. Está falando o local da sua origem, é genitivo. Mas tudo que está em algum lugar, é locativo. Como eu disse, não é uma questão só de perspectiva, é só perspectiva. O reino é lógico que está no céu, estabelecido lá no céu. Mas perceba que em algumas expressões da palavra de Deus, nos evangelhos, em toda a palavra de Deus, vai mostrar se esse reino está se referindo àquele lugar lá em cima no céu ou se está se referindo a algo vindo de lá. Se a origem das coisas que acontecem no céu estão acontecendo também na terra. Eu quero mostrar a você essa diferença em Mateus capítulo 16, verso 19. Jesus disse aos apóstolos, dar-te-ei, em específico foi dito essa palavra, aos apóstolos, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aplicando a regra, o reino que vem lá de cima, o reino dos céus, da dimensão celestial. O que ligares na terra, agora está falando de lugar, e está falando aqui da terra, terá sido ligado nos céus. Percebam, a chave ou o poder, chave significa poder, vem da origem do céu. Mas também, no mesmo texto, fala que esse poder será sancionado por Deus lá no céu, nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Muito importante esse primeiro texto, que mostra tanto que esse poder vem de cima, vem do reino dos céus, como também é sancionado lá no céu, o Senhor confirma esse poder, essa autoridade. E é estabelecido esse poder na terra. Amém, amados? Compreenderam? De todas as formas, a origem é celestial, mas é executado tanto lá em cima, no céu, como é executado na terra. Lucas capítulo 10, verso 20, diz assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus falou aos discípulos, depois de voltarem felizes por terem exercido poder em o nome de Jesus, que era mais importante que os nomes dos servos de Deus, dos discípulos, estava no rol, lá no céu, no livro da vida. Onde estava, qual é o local? Nos céus. Nossos nomes estão arrolados no livro da vida, nos céus. Agora está falando de lugar. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, para a gente fechar esse entendimento, diz assim: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. De onde ele virá? Qual é a perspectiva? Ele vem dos céus. Ele está lá no céu e ele vem dos céus para nos livrar, para nos salvar. Compreende isso, amado irmão? Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados irmãos. Espero que tenha te esclarecido, é muito importante. Nós temos uma visão correta dos textos bíblicos, uma análise precisa daquilo que está no coração de Deus revelar aos seus filhos. Que o reino de Deus seja cada vez mais claro para você, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus irmãos, com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos de um certo número de inscritos para alcançar uma amplitude na divulgação do Evangelho do Reino. Então nos ajuda nisso em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Que a graça e a paz seja sobre o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.